Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal no YouTube do curso preparatório RL. Eu sou o professor João. Nós vamos fazer hoje a correção da prova de 2019 da parte de História. Os temas são Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Getúlio Vargas e período militar brasileiro. Esses temas são muito recorrentes nas provas do concurso de Polícia Militar e principalmente a parte de História do Brasil, com Getúlio Vargas, o período militar brasileiro e as constituições, são muitas questões diferentes sobre esses mesmos temas, então vale a pena fazer um estudo um pouco mais amplo dessa parte. Começando com a prova de conhecimentos gerais na parte de História Geral. Questão 35. Uma das metas mais importantes do tratado era controlar a Alemanha, segundo a expressão usada naquela época, isto é, destruir sua força militar no presente e no futuro. Ficou decidido que o exército alemão ficaria limitado a 100 mil homens recrutados com base em um compromisso voluntário de 12 anos para os soldados e suboficiais. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para... Beleza, nessa questão o que a gente precisa saber? Primeiro de tudo, o que é o Tratado de Versalhes? A gente consegue ter uma ideia, mesmo quem não conheça especialmente o que é o Tratado de Versalhes, o que ele é justamente porque aqui está falando quando ele aconteceu, após o que, né, a Primeira Guerra Mundial, e o que ele fazia, ou seja, ele buscava controlar a Alemanha por meio da limitação do seu poder militar e muitas outras coisas, cobrança de espólios de guerra e tudo mais. Para os alunos do curso, a gente estuda bastante essa parte de Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente vê que as duas guerras estão fortemente conectadas. Uma é basicamente um desmembramento de muito que aconteceu na anterior. Isso acontece porque, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha derrotada, a gente vai ver que os países vencedores se unem para propor um tratado de, como o texto fala, não somente controlar a Alemanha, mas de certa forma também exercer uma certa humilhação nos derrotados. Ou seja, além de estar toda destruída por conta da guerra em si, além de ter a sua própria crise para lidar agora com esse final trágico da guerra para eles no caso, eles teriam que pagar pelos espólios de guerra, pela destruição causada nos outros países e ainda ter a sua força militar limitada. Então foi não somente um tratado para controlar de forma direta mesmo, mas também para exercer um certo peso dos países vencedores sobre aqueles que foram derrotados na guerra. É isso que a gente precisa pensar. Então vamos lá, para as alternativas. A constituição pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra, de um bloco militar contrário ao imperialismo na África e na Ásia. Por que essa alternativa não seria a correta? Justamente porque o imperialismo na África e na Ásia vai ser recorrente por muito tempo. Essas regiões sempre foram de interesse de muitos outros países e muitas vezes continuam sendo, né? Então, a gente não tem essa constituição de nações asiáticas e europeias derrotadas, contrários ao imperialismo. Não, muito pelo contrário, a gente vai ter uma revolta desses países derrotados para com os vencedores que estão impondo cobranças de espólios de guerra absurdos para os países que estão destruídos no momento. Então vamos lá. Então, a gente já sabe que não é. Desenvolvimento duradouro da economia internacional como resultado da redução de gastos públicos com equipamentos militares. Aqui, pessoal, essa também está errada. Por que ela está errada então? Grande parte desses países que lutaram na guerra, que foram derrotados, ou até mesmo os vencedores, eles saíram totalmente destruídos dessa guerra. Ou seja, que foi até o momento a guerra de maior proporção. Isso significa que os países que se enfrentaram ali vão arcar durante muito tempo com o peso dessa destruição, economicamente, populacionalmente, militarmente,
O resultado disso é que durante muito tempo esses países vão lutar para tentar se recuperar. Então a gente não tem esse desenvolvimento duradouro da economia internacional. Justamente como a gente está falando, a gente tem várias potências destruídas, outras, além de serem destruídas, estão tendo que pagar espólios de guerra, estão sendo limitadas militarmente, economicamente, e assim a gente tem um mundo que tenta se recuperar e não se desenvolver de forma duradoura. Então vamos lá, próxima. Adoção de planos internacionais de ajuda financeira aos países economicamente destruídos pelo conflito bélico. Essa também está errada. Alguns países sim fizeram certos acordos para lucrar em cima também dessa reconstrução desses países destruídos. Mas como a gente está vendo que não foram planos internacionais de ajuda financeira, a gente estava vendo um país ou outro num esforço de tentar se aproveitar dessa reconstrução e lucrar junto com ela também. E também, não somente, mas como a gente acabou de falar, o próprio Tratado de Versalhes é uma forma de impor barreiras para a recuperação de um dos países derrotados. Não existiam planos internacionais de ajuda financeira. D. A emergência de relações estáveis baseadas nos princípios de reciprocidade entre as potências industrializadas europeias? Também não. Porque, pessoal, por mais que a guerra tenha chegado ao fim, a gente tem potências competindo pela influência e superioridade internacional de forma militar e também econômica. Então a gente está tendo esses processos de reconstrução, de ajuda, de apoio, às vezes de um ao outro, de países tentando lucrar com essa reconstrução, de outros países tentando enfrentar o peso dessa crise humanitária, mas a gente não vai ter esses princípios de reciprocidade entre potências industrializadas, justamente porque muitas delas eram basicamente economicamente rivais, de certa forma. Elas competiam muitas vezes pelo mercado, competiam por regiões e se juntaram no momento de guerra, no esforço de guerra por inimigos em comum, mas isso não faz delas aliados a todo momento. Elas têm suas diferenças também. E fortalecimento de ideologias habilmente exploradas por partidos políticos nacionalistas. Como a gente comentou logo no começo dessa questão, a Primeira e a Segunda Guerra estão ligadas de uma forma muito clara, porque com o fim da Primeira Guerra, a destruição desses países derrotados e a imposição do Tratado de Versalhes, que colocava ainda mais barreiras na reconstrução desses países, esse fato atenuava a crise nesses países já destruídos e que já sofriam com o fim dessa guerra por conta dessa crise. Com o tempo, se nutrindo um sentimento de ódio e de revanche mesmo para com os países vencedores. É por isso então que várias dessas ideologias antidemocráticas, como por exemplo ele está falando aqui, do nazismo e fascismo, gente, na Alemanha e na Itália respectivamente. Então, essas ideologias que nutriam esse ódio desse mundo ocidental, dos países vencedores, começam a ser exploradas e crescer cada vez mais por partidos políticos e fomentar movimentos antidemocráticos. Porque, por exemplo, no caso da Alemanha, a gente pode lembrar da República de Weimar. Uma dos pontos-chave do Tratado de Versalhes é que foi imposto na Alemanha uma república forçada também. E o que aconteceu? Eles eram um império até o momento. A partir do momento que eles são derrotados na guerra e esse império é derrubado em prol de ser estabelecido então uma república, num país totalmente destruído, esses partidos e ideologias antidemocráticas vão se aproveitar disso e nutrir a ideia de que a responsabilidade dessa crise e dessa barreira no avanço da recuperação do desenvolvimento e do país de uma forma geral é culpa especialmente dessa república forçada, desse esforço dos países vencedores em atravancar a recuperação e o desenvolvimento dessas potências destruídas. Então aqui a gente pode se lembrar de ideologias antidemocráticas, nazismo e fascismo, pessoal. Essa é a chave dessa questão. Então a resposta certa seria E. Vamos lá para a próxima então. 36. Até finais dos anos 60, o enfrentamento com o comunismo definiu a política exterior. Houve períodos de grande tensão internacional. O êxito soviético ao lançar o satélite não tripulado Sputnik
em outubro de 1957, demonstrava aparentemente a superioridade dos soviéticos tanto em tecnologia espacial como na capacidade de atacar o hemisfério ocidental por meio de mísseis orbitais. Pode-se acrescentar as condições das relações internacionais referidas pelo texto? Ok, vamos lá. Parte por parte então, pessoal. A primeira coisa é saber de que época que isso aqui está se referindo, que essa questão está se referindo. A gente tem até finais dos anos 60, enfrentamento com o comunismo, êxito soviético, Sputnik, mísseis orbitais. Tudo isso aqui, pessoal, ele está se referindo a uma nova guerra, um tipo de guerra diferente, que a gente vai ver acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, com a derrota do eixo pelos aliados, e a partir daí a gente vê desmembrar uma nova guerra, a tal Guerra Fria. Ou seja, são países de um bloco capitalista contra o bloco comunista. Como eles surgem? Com o fim da guerra, a gente tinha os Estados Unidos muito fortalecidos, saindo vitoriosos dessa guerra, e a União Soviética também, e cada vez ganhando mais aliados. Esses já gigantes começam a crescer e buscar ainda mais influência nos países que os rodeiam, porque agora aquele inimigo em comum, Hitler, o Japão, a Itália, esses países do eixo, agora eles deixam de ser o foco das atenções e esses países se voltam para cada um de si. Então aí a gente começa a marcar o início desse momento da Guerra Fria. Então vamos lá para as alternativas. A. O acordo entre potências favorável à manutenção da democracia em escala global. Por que essa está errada? A guerra acontece, ela é chamada de guerra justamente porque você já não possuía mais esse acordo entre as potências, ou seja, porque cada um dos blocos econômicos tinha os seus próprios interesses. Dessa forma, cada um deles ia tentar conseguir aliados e garantir a sua superioridade tecnológica, econômica e militar da sua forma, tentando passar por cima do outro. Não temos acordos entre potências, e sim um desacordo. B. A reduzida influência política das potências nos países de terceiro mundo. Por que essa está errada? Guerra Fria são blocos de superpotências, capitalista e socialista. Então, a gente não tem uma reduzida influência política das potências. Essas potências saem da Segunda Guerra maiores do que nunca. Próxima, C. O aumento constante do arsenal nuclear nas potências rivais. Essa daqui, pessoal, é só a gente lembrar de como é que se deu essa Guerra Fria. Ou seja, não eram confrontos diretos. Não eram os Estados Unidos desembarcando na União Soviética, não eram os comunistas descendo nos Estados Unidos. Eles se enfrentaram em diversas outras guerras, pelo que muita gente chama de guerra por procuração. Ou seja, por exemplo, o Vietnã, onde os Estados Unidos teve uma grande participação depois de uma parte da guerra, que é sempre bom lembrar, a guerra já acontecia antes dos Estados Unidos desembarcar, é um exemplo disso, ou seja, uma das potências financiando ou participando em conflitos menores regionalizados pela influência e não pela destruição direta do seu verdadeiro rival. E nesse momento a gente tem, por exemplo, o fato da crise dos mísseis, onde cada uma dessas superpotências buscava cada vez mais o desenvolvimento tecnológico. A gente tem a ida para o espaço mais para frente, a gente tem o desenvolvimento de mísseis balísticos e tudo mais. E aqui, por exemplo, na questão, como ele fala, atacar o hemisfério ocidental por meio de mísseis orbitais. Ou seja, que mísseis eram esses? É a tal da bomba atômica, que deu as caras ao mundo no final da Segunda Guerra Mundial. Agora ela era a principal chave dessa guerra, ou seja, os dois países, as duas potências, estavam disputando o controle, muitas vezes, a superioridade militar por meio do seu arsenal nuclear. Então, a C seria a certa. Mas vamos acabar de ler as questões para vocês verem como mais a gente pode encontrar essa questão certa, por mais que a gente não soubesse dessa questão do armamento nuclear. O emprego de armas convencionais no confronto direto entre as potências. Por que essa está errada? Primeiro de tudo,
armas convencionais. Não, a gente está falando de uma guerra onde o desenvolvimento tecnológico é a chave. Se a gente tem desenvolvimento tecnológico, a gente tem armas novas sendo criadas. Então, é aí que entra o tal do arsenal nuclear. E outra coisa que também está errada: confronto direto entre as potências? Muito pelo contrário, gente. A Guerra Fria se chama Guerra Fria justamente porque não existiam confrontos diretos. Era uma, como eu falei, a gente tinha outros conflitos regionalizados e por procuração, onde os países, as grandes potências, se enfrentavam em locais mais restritos para evitar justamente uma destruição em massa. Ou seja, eles tinham um arsenal nuclear suficiente para destruir a Terra diversas vezes. Qualquer conflito direto, muito provavelmente ocorreria uma destruição total. Então, para evitar essa destruição total, eles lutavam pela influência desses países menores para tentar superar o outro por uma questão econômica, ou seja, construindo laços de mercado, construindo parcerias e assim trazendo mais países para o seu bloco econômico. E a ausência de movimentos sociais nas áreas controladas pelas potências, por que essa também não é, pessoal? A gente vai ver durante a história que em todos os países que a gente tem, o Vietnã, por exemplo, é um caso desses. A gente tem diversos outros onde, por exemplo, o país ele fazia parte de um bloco econômico de uma das superpotências, mas você tinha no interior do país milícias ou então grupos que eram contrários a essa parceria. Então, por exemplo, você vai ter guerrilhas comunistas em países capitalistas, você vai ter guerrilhas anticomunistas em países comunistas. Então, em todo o território global, nesses países que faziam alianças com essas grandes potências, você tem também movimentos no interior que eram contra essas ligações, essas parcerias. E eles enfrentavam esse status quo de diversas formas. Enfim, então, por eliminação a gente consegue encontrar a alternativa certa, mas também pelo conhecimento teórico mesmo da questão nuclear das potências rivais. Próxima então, pessoal. Agora a história do Brasil. 37. Observe o cartaz. Aí a gente tem o cartaz do MMDC, onde a gente tem escrito: você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Vamos lá para as alternativas. Considerando a imagem e os conhecimentos sobre a história do Brasil republicano, é correto afirmar que o cartaz se trata de... Beleza, o que a gente precisa saber para essa questão? Primeiro de tudo, a primeira dica está na bandeira de São Paulo, aparecendo atrás do personagem aqui. O MMDC, pessoal, é um movimento que se deu aqui em São Paulo, que desemboca no que a gente chama de Revolução Constitucionalista. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, colocando fim à política do café com leite, tirando São Paulo do poder por meio de um golpe de Estado, a gente tem uma parte da elite do povo paulista buscando justamente a retomada do seu direito democrático de ter o seu representante no poder. Porque São Paulo rompe com a política do café com leite quando decide não mais ceder o poder a Minas, mas sim apoiar um próximo político ligado também a São Paulo, então quebrando aí essa corrente de alternância. A partir daí, então, os outros estados se juntam para tirar São Paulo do poder, colocando, então, no caso, Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista é um movimento paulista, então, que era contra a presença de Getúlio Vargas ali por conta do direito democrático que, por mais que fosse quebrando esse acordo entre São Paulo e Minas, ainda assim a gente tinha um candidato eleito democraticamente. Então esse movimento é muito estudado na região de São Paulo, especialmente. Aconteceu em 1932 e ele cresceu de tamanho justamente quando, em meio a protestos, 4 estudantes foram mortos durante uma tentativa de reprimir esses protestos, que são os estudantes que dão nome ao movimento, que são Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. São os 4 estudantes que morreram num protesto contra Getúlio Vargas, no movimento que era contra a presença de Getúlio Vargas ali no poder. Então, a partir daí, da morte deles, esse movimento ganha força e eles vão tentar
tirar Getúlio Vargas do poder? É isso que a gente precisa saber para poder responder essa questão. Então vamos lá. Considerando a imagem e conhecimentos sobre a história do Brasil republicano, é correto afirmar que este cartaz trata de um chamado à participação efetiva da população na resistência militar a um governo federal centralizador. Essa alternativa está certa e a gente vai ver por quê e por que as outras estão erradas. Mas primeiro de tudo, por que é um chamado à participação efetiva da população? Esse cartaz, pessoal, vocês podem lembrar da referência que ele faz, por exemplo, da imagem do Tio Sam, que a gente tem, que é o símbolo americano que existe desde o século XIX e passou por praticamente todas as guerras desse período para cá, que era justamente um chamado à participação popular, ao alistamento, a fazer parte desse ideal que estava sendo propagado pelo MMDC. Então, sim, como o próprio cartaz sugere quando a gente para ver, você tem um dever a cumprir, ou seja, as pessoas de São Paulo, como ele está colocando o soldado com a bandeira atrás, e indicando para o leitor, ele estava indicando justamente que a pessoa que visse aquilo, o cidadão, o paulista, tinha o dever de se juntar a esse movimento e lutar pelo restabelecimento democrático do presidente colocado por São Paulo ali. São Paulo primeiramente rompe com a política do café com leite, mas quando esses estados se juntam para tirar São Paulo do poder e colocar um representante ali a todos, no caso de Getúlio Vargas, eles estão sinalizando justamente que agora esse presidente colocado ali, ele não é mais um presidente a manter essa hegemonia dos estados. Como ele está sendo colocado ali por uma aliança, a gente vai ver um esforço centralizador por parte dele. Ou seja, vai tentar fazer com que esse estado cresça de uma forma geral e não somente visando os interesses de um só estado, de uma só região do Brasil. Então a gente tem esse governo federal fortalecido e por isso centralizador. E por que as outras estão erradas? Convocação de reservistas para o alistamento militar no auge da Guerra Mundial. Esse movimento, pessoal, aconteceu justamente no período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido e a Segunda Guerra Mundial só vai começar em 39. A gente tem esse movimento acontecendo no Brasil em 1932, no começo ali da década de 30. Então a gente não estava nesse auge da guerra. A gente estava no começo ali da era Vargas, na era do poder de Vargas. C. Um apelo à sociedade para sua mobilização em benefício das populações mais carentes do país. Nessa, pessoal, para a gente poder descartar, a gente pode parar para pensar o seguinte: a gente tem um soldado, um militar no cartaz, a gente tem a bandeira de São Paulo na frente, então não tem nada que faça referência ao país de uma forma geral ali, ou então uma questão humanitária. A gente precisa saber de onde vem essa sigla MMDC e que muitas vezes quando esse cartaz aparece, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na União Soviética, na Inglaterra e em muitos outros lugares que tem cartazes muito similares a esse, ele praticamente sempre vai estar ligado a um esforço de guerra, a um esforço de conflito, de resistência militar, de uma arma de mobilização do operariado das grandes cidades, contrário às reformas sociais dos governos populistas? Também não. E por quê, pessoal? São Paulo é elite cafeeira. A gente tem aqui um movimento que, sim, tinha participação de estudantes e de muitos outros paulistas, mas grande parte do apoio desse movimento vem justamente dessas elites que foram basicamente tiradas do poder a partir do momento que o seu representante principal foi tirado do governo para que Getúlio Vargas assumisse. E uma denúncia das intenções antidemocráticas de alguns setores das Forças Armadas brasileiras? Também não, pessoal. Esse é o momento que marca justamente esse conflito entre São Paulo e a presença de Getúlio Vargas e um governo centralizador, que não mais ia se ajoelhar às vontades de estados, e sim agora bancar a presença de um governo federal forte e centralizador. 38. Ao receberem menos dinheiro por suas vendas ao exterior, os exportadores e produtores ligados à exportação reduzem suas compras.
os produtores internos afetados por essa redução também reduzem as suas e assim por diante, como numa cadeia. O autor refere-se aos desdobramentos da queda no preço e no volume da exportação do café brasileiro decorrente da crise de 29. Tendo em vista o cenário econômico descrito pelo texto, o governo Getúlio Vargas decidiu entre 31 e 39. Beleza. O que nós precisamos saber? Primeiro de tudo, o que foi a crise de 29, que foi aquele momento da quebra da Bolsa de Valores americana, que aconteceu tempos depois da Primeira Guerra Mundial e que descambou numa crise internacional. 30 é quando Getúlio Vargas assume o poder. E o que acontece nesse período? Como agora os produtores de café já não têm mais o mesmo mercado para conseguir vender e a produção continua enorme, ou seja, eles produzem muito mais do que podem vender, isso resultaria numa crise gigantesca. Ou seja, você tem uma oferta imensa e uma demanda pequena. Como o governo decide lidar com essa situação? Para tentar, de certa forma, proteger esses produtores de café, porque eles eram, de certa forma, responsáveis por uma parte significativa da economia do país. Então, o governo Getúlio Vargas decide que durante esse período em que o mundo passa por essa crise e os produtores de café começam a perceber esse problema grave no horizonte, o próprio governo federal passa a comprar sacas de café excedentes e destruir essas sacas de café justamente para equilibrar essa demanda. As alternativas: A. Adquirir empréstimos no exterior visando a manutenção da política de valorização no preço do café. Pessoal, acabamos de falar aqui que o mundo estava em crise. Então, essa já está errada. B. Extinguir em curto prazo a dependência do país à economia cafeeira, abandonando os empresários do poder. Aqui, pessoal, é só por uma questão de lógica a gente percebe que não daria muito certo simplesmente abandonar um dos maiores setores responsáveis pela economia do país, do dia para a noite. Substituir latifúndios cafeeiros por pequenas propriedades, desapropriando terras e concedendo incentivos fiscais a agricultores? Com certeza não, pessoal. Aqui a gente tem que pensar, por mais que a política do café com leite tenha acabado, uma coisa que é sempre recorrente no Brasil é a força que os latifundiários têm, que os grandes produtores do agronegócio têm. Então a gente não tem uma substituição dos latifundiários, justamente porque essas pequenas propriedades não têm essa mesma capacidade de produção e venda para o exterior que esses latifundiários têm. Próxima. Equilibrar a oferta e a procura do produto, comprando e destruindo os excedentes das colheitas. Exatamente. A chave está aqui, ó. Oferta e procura. O que está acontecendo nesse momento? Se os produtores, que estão sempre crescendo, estão produzindo muita coisa e tem pouca gente para comprar, isso significa que eles vão acabar vendendo cada vez mais barato, vão ter muito produto sobrando e vão estar perdendo dinheiro na produção e na venda. Para equilibrar esse contexto, o Estado passa a comprar esse excedente e destruir esse excedente das colheitas, justamente para manter essa agricultura funcionando. Então essa seria a certa. D. Limitar a venda do produto ao mercado interno, considerando os prejuízos que a exportação do café causava no país. Aqui, pessoal, é outra que também é óbvia, porque se a gente limita a venda no mercado interno também, a gente, além de ter um problema no exterior com essa exportação do café, a gente ia causar um segundo problema, ou seja, eles já não tinham para quem vender lá fora e agora teriam que ser limitados para vender aqui dentro também. Então a gente está dobrando o problema. Então também não. Vamos para a próxima então. Em 18 de setembro de 46 foi promulgada a 5ª Constituição Brasileira e a 4ª Republicana. Com 218 artigos, manteve a denominação dos Estados Unidos do Brasil.
o Congresso foi dividido em duas casas, o mandato do presidente da República foi estabelecido em 5 anos, a eleição do presidente e vice seria simultânea, ou seja, não formariam uma chapa, seriam escolhidos separadamente pelo eleitor. A experiência política brasileira derivada da Constituição citada pode ser exemplificada pela... Beleza, temos as alternativas. Essa questão, pessoal, é uma questão um pouco pegadinha, por quê? Se a gente for parar para analisar a forma com que ela é feita, ela não está caindo na temática que o próprio concurso pede, de certa forma. Tá, ele traz 46, que é o fim do Estado Novo de Vargas ali, naquele período. Aquela primeira redemocratização. Mas, quando ele fala a experiência política brasileira derivada dela, significa que é a experiência política que veio depois desse período. Então, essa era Vargas que a gente estuda, acaba no Estado Novo, e ele está perguntando de algo que vem depois. Mas ainda assim, a gente consegue responder essa questão por eliminação, mesmo que não soubermos qual que é a que experiência política concisamente ele está se referindo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar. Ele está falando de uma Constituição de 1946. Como a gente falou, 1946 vai ser a primeira Constituição depois do Estado Novo, que foi o período da ditadura de Getúlio Vargas. Então a gente tem uma redemocratização. Aqui ele está falando que o Congresso voltou a ser dividido, o mandato do presidente foi estabelecido, a gente tem eleições para vice e para presidente, e assim por diante. Tudo isso escolhido pelo eleitor. Então a gente tem, como eu falei, a chave aqui é lembrar da palavra, como a gente falou então, a chave é lembrar da palavra redemocratização, ou seja, fim da ditadura Vargas, em 46, e uma nova Constituição. Então vamos lá, de novo. A experiência política brasileira derivada da Constituição citada pode ser exemplificada pela alternância do poder central de políticos apoiados pelos governadores do conjunto dos estados da federação. Alternância de poder, pessoal, é política do café com leite. Ou seja, São Paulo e Minas revezando o poder, revezando ali o presidente que era colocado para favorecer a política de um estado e a produção e o mercado dele. Então, não, ele está fazendo uma referência aqui a algo que veio muito depois. Política do café com leite veio antes de Vargas ainda. B. Predominância eleitoral de partidos políticos representantes das classes assalariadas rurais. Aqui é outra coisa que a gente tem que saber, pessoal. Sendo brasileiros, a gente sabe que grande parte da força política vem da elite, ou seja, das grandes elites produtoras, das grandes elites latifundiárias. Então, política e economia caminham juntas. Então a gente não tem a predominância de partidos políticos representantes de classes assalariadas rurais, de partidos do trabalhadores e tudo mais. A gente continua vendo, por mais que haja uma redemocratização, a política ainda do lado de elites e grandes produtores. Então também não. Vamos para C. Concentração das decisões políticas no poder executivo em prejuízo dos poderes legislativos e judiciários. Por que essa está errada? A gente está falando de redemocratização. Como é que a gente tem uma democracia com prejuízo de poderes? Ou seja, o executivo forte e o legislativo e o judiciário fraco. A democracia exige uma equiparação desses poderes. Inclusive é por isso que ele comenta ali sobre o Congresso agora, aberto novamente, dividido em duas casas. É por conta disso, é uma equiparação do poder executivo, legislativo e judiciário. A democracia só funciona desse jeito. D. Censura regular às manifestações de industriais que se impunham ao governo federal e estaduais. De novo, se a gente lembra da ideia de redemocratização, como ele está sugerindo aqui no texto, censura não combina com democracia, com redemocratização. Então só com essa palavra aqui no começo, você já consegue matar essa questão logo de cara. Então se a gente elimina 4,
a gente tem que a última que vai sobrar está certa. Mudança no governo federal de um candidato eleito por um partido conservador para um político ligado a sindicatos dos trabalhadores. Vamos para a próxima então. 40. Brasil, eu fico. Minas Gerais, uai, uai, São Paulo, sai da frente. Guanabara, como é que é? Bahia, oxente. E os meus irmãozinhos lá do norte. Esse é meu Brasil, cheia de riquezas mil. Esse é meu Brasil, futuro e progresso dos anos 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá pra... Beleza. A canção foi composta por Jorge Ben e gravada pelo cantor Wilson Simonal em dezembro de 1970. A música expressava: o que a gente precisa saber para responder essa? 1970, estamos falando do período militar brasileiro. Nesse momento, a gente tinha uma grande aversão por uma parte da população contra o regime militar, enquanto você tinha um esforço, por outro lado, que lutava para sua manutenção. Então a gente tem essa polarização social, onde a gente começou a ter, mais à frente, por exemplo, as guerrilhas que vão surgindo e tudo mais. É por conta disso, essa polarização. A gente costuma ver nesse tipo de prova, muitas vezes aparecem questões com a temática invertida dessa música, ou seja, muitas canções de protesto, quando a gente vê, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso e muitos outros que gravaram música nesse momento, que foram, por exemplo, exilados do país por fazerem críticas ao período militar e tudo mais, essas questões aparecem bastante. Mas essa, em especial, que caiu nessa prova, é interessante porque ela está trazendo a ideia contrária. Ou seja, ele está basicamente reproduzindo o discurso nacionalista desse período, de ufanizar o Brasil, as riquezas do país, a força do país, a ideia de progresso, de desenvolvimento. E aqui, radicalização do combate àqueles que não acreditam nesse discurso. Então, vamos lá. Para as alternativas. A canção foi composta por Jorge Ben, gravada pelo Wilson Simonal em dezembro de 1970, durante a ditadura militar. A música expressava oposição à falsa liberdade democrática do momento, propagandeada pelos slogans governamentais? Com certeza não. Como a gente está vendo, ele está afirmando que ele vai ficar, ou seja, que ele é a favor de todo esse processo de desenvolvimentista, de reconhecer as riquezas, de colocar os estados na frente de novo, patriotismo e tudo mais. B. A ideologia do desenvolvimentismo econômico do governo, mesclada de um otimismo nacionalista? Exatamente, gente, acabamos de falar. A gente tem uma ideologia que está lutando por esse sentimento ufanista e nacionalista, esse sentimento patriota de reconhecer então as riquezas. Então ele está cantando sobre isso, ele está se expressando a favor a isso tudo. Mas vamos ver o restante. A música expressava a conjuntura histórica de agitações sociais derivadas da crise de um milagre econômico patrocinado pelo Estado. Negativo, pessoal. O milagre econômico é um fato que acontece durante a ditadura militar, mas a gente vai ver os desdobramentos dessa crise bem depois. Aqui, como ele está cantando sobre o desenvolvimentismo, eles ainda estavam sob o efeito desse processo ainda. D. A visão de uma nação com graves desigualdades regionais, caracterizada pelo crescimento desigual da economia? Também não, porque, como a gente fala de patriotismo, a gente não está só ufanizando ali o Brasil, mas a gente também está colocando em seu devido lugar cada estado. Não é porque ele faz a referência a algumas questões específicas e regionais, como a forma de falar, ou então sotaque, coisa do tipo, que ele está marcando essas diferenças como problemas. Ele está justamente demarcando as diferenças, mas de uma forma patriota de reconhecer essas diferenças e trabalhar em cima delas, onde cada estado tem a sua necessidade, mas todas fazem parte do mesmo Brasil. Ou seja, cada um deles representa uma riqueza diferente do Brasil. E a oposição dos artistas ao regime militar expressa em uma linguagem de fácil entendimento popular. Oposição, gente, ele está justamente falando que quem for do contra, que vá para aquele lugar. Então ele é contra a oposição, na verdade, né? Ele é a favor desse movimento. A gente pode, tanto por eliminação, mas também essa é uma questão
bem óbvia por conta de que a alternativa correta está basicamente explicando em palavras diferentes aquilo que ele está comentando na letra. Enfim, pessoal, a gente encerra aqui a parte da história. Como a gente comentou lá no começo, esses temas de história se repetem muito entre as provas, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra Fria, e na parte do Brasil, Getúlio Vargas, Revolução de 30, redemocratização, período militar. Então, esses temas aparecem em diversas provas, não só na de 2019 e na próxima que vocês estão estudando para fazer, mas também nas anteriores. Se vocês pegarem para estudar, as anteriores também você tem muitas questões dos mesmos assuntos. O bom disso é que vocês podem focar o estudo, não precisam ter tantas temáticas para estudar, mas o difícil disso é que são temáticas, especialmente na parte do Brasil, que são complicadas, tem muito conteúdo e é muito detalhe para a gente prestar atenção. O importante é que vocês saibam de decorar não é necessário. Vocês viram muitas vezes que a gente foi, na resolução das questões, por meio de eliminação, encontrando a resposta certa, por mais que a gente não soubesse que a resposta certa estivesse certa logo de cara. Mas se a gente consegue eliminar as erradas, ou então seguir uma ideia de uma lógica da questão, a gente consegue chegar no resultado. Então o importante é que vocês tenham uma noção mais ou menos da disposição de cada período da história, ou seja, o que veio antes, o que veio depois, alguns nomes, em alguns casos é bom lembrar, acontecimentos-chave, mas o principal é que vocês consigam perceber as relações que cada momento tem um com o outro. Ou seja, crise 29 vem depois da Primeira Guerra Mundial. Não impacta somente os Estados Unidos, mas impacta o resto do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil a gente está, por exemplo, na era Vargas nesse momento, então vai impactar o governo dele. Durante a era Vargas a gente vê despontar a Segunda Guerra Mundial. E, por exemplo, a saída de Vargas do poder acontece depois do fim da Segunda Guerra Mundial e tem muita relação com o que aconteceu nessa guerra. Então, esses acontecimentos estão em diálogo. A Guerra Fria, bloco capitalista e bloco comunista, a gente tem, do outro lado, no Brasil, o período militar, que acontece justamente quando João Goulart é deposto por esse medo comunista, dessa onda comunista que vinha crescendo em muitos lugares do mundo. Então, o importante é perceber que esses momentos históricos dialogam entre si, não são coisas isoladas. A gente precisa então construir essa linha de raciocínio e pela lógica, pela eliminação e quando a gente dá sorte, pela nossa boa memória, a gente consegue responder todo e qualquer tipo de questão. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da correção. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestões, críticas, podem deixar nos comentários. E aguardo vocês no curso preparatório. Um grande abraço.